Boa noite a todos. Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 19 horas e 4 minutos do dia 16 de março de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Na fase do expediente, eu solicito aos nobres colegas a dispensa da leitura da ata da 8ª sessão ordinária. Os senhores concordam? Sim. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a data da 8ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos e a todas. Senhor Prefeito, com nossos cumprimentos, vimos em atenção a Lei Orgânica Municipal encaminhar os balancetes da Receita e Despesa desse Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015. Sem mais, na oportunidade, reiteramos-lhes nossos cumprimentos. Bruno César Veronese Urbano, Presidente. Senhores vereadores, conforme dispõe o artigo 30, inciso 14º da Lei Orgânica Municipal, apresentamos-lhes em anexo os balancetes da Receita e Despesa desse Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015. Sem mais, na oportunidade, reiteramos-lhes nossos cumprimentos. Bruno César Urbano, Presidente. Cláudio Gonçalves, Primeiro Secretário. Correspondências recebidas. Convite. A Secretaria Municipal de Educação tem a honra de convidar os professores do município de Brotas para participar da palestra com o professor Dr. Max. Data, 23/3/2015. Horário, 19 horas. Local, Centro Comunitário Municipal. Tema, novos alunos, novos professores e novos desafios. Sua presença contribuirá muito para a formação do seu aluno. A Prefeitura Municipal de Brotas, através da Secretaria de Educação, tem o prazer de convidar você e sua família para a solenidade da reinauguração da quadra poliesportiva Carlos Roberto Sobiati, da Escola Municipal Américo Zancoli, do bairro do Campos Elíseos. Data, 27 de março, sexta-feira, né? Horário, às 18 horas. Local, Escola Américo Zancoli, Rua Grazela Paiva de Castro, sem número, bairro Campos Elíseos. Ofício 03/2015. Assunto: audiência pública para prestação de contas do FMS. Ilustríssimo Senhor Presidente, solicito autorização de Vossa Senhoria para utilizar a sala das sessões desta conceituada Casa de Leis, com vista à realização da audiência pública para a prestação das contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao 3º quadrimestre do ano 2014, prevista para o próximo dia 17 de março, terça-feira, às 16 horas, conforme legislação federal. Aproveito a oportunidade para convidar Vossa Senhoria e demais vereadores a participarem desta audiência pública de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. Atenciosamente, Patrícia Russell, Secretária Municipal de Saúde. Ofício número 028/2015, Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra. Assunto: reunião. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, com nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência para convidá-lo e aos novos vereadores desta colenda Casa de Leis para prestigiar a 29ª reunião da Comissão de Moradores do Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra, que ocorrerá no dia 18 de março de 2015, às 19h30, horas, no Restaurante das Paineiras. Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Leda Maria Negrão, Diretora Administrativa. Ao excelentíssimo Sr. Bruno César Veronese Urbano, Presidente da Câmara Municipal de Brotas. A Igreja Presbiteriana de Brotas tem o prazer de convidar Vossa Senhoria e os novos vereadores desta Casa de Leis, bem como as respectivas famílias, para o culto de ação de graças, a realizar-se no próximo 18 de abril, às 19h30, no Cine São José, em comemoração aos 150 anos de organização da nossa igreja. Somos a 3ª igreja presbiteriana organizada no Brasil e a primeira genuinamente brasileira.
as presenças dos dignos vereadores, muito nos honrará, rogando as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dos senhores vereadores e que Ele cada vez mais o capacite na elaboração das leis, para o engrandecimento de nossa querida Brotas. Despedimos-nos fraternalmente em Cristo. Celebrando os 150 anos da Igreja Presbiteriana de Brotas, 8/4, às 8 horas, local Cílio José em Brotas. Lido, senhor presidente. Encaminha as comissões para os devidos pareceres o seguinte projeto. Projeto de Lei 026/2015, de autoria do Executivo Municipal, que é a abertura de créditos no valor de R$ 331.418,68 para a manutenção dos programas geridos pela Secretaria Municipal de Ação Social. Eu solicito à segunda secretária que proceda à leitura das indicações de número 015 e 016/2015. Boa noite a todos. Indicação 015/2015. Vereador Cláudio Gonçalves indica ao chefe do Executivo Municipal que, através do órgão competente, verifique a possibilidade de deixar a rua Aníbal Cerruti, no bairro Jardim Felicidade, mão única de direção. Justificativa. Fazemos tal solicitação porque somos constantemente procurados por moradores e pessoas que trafegam pela referida rua, pleiteando providências para conter a velocidade e que os veículos passam pelo local, sendo que esta Casa de Lei já solicitou redutores de velocidade e até o momento nenhuma providência foi tomada. Plenário Vera Silva de Albuquerque e Mauro, em 9 de março de 2015, Cláudio Gonçalves, vereador. Indicação 016/2015. Vereador José Américo dos Santos indica ao chefe do Executivo Municipal que, através do órgão competente, providencie a devida manutenção e limpeza com a colocação de cascalho nas estradas rurais no Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra, principalmente as de acesso ao transporte escolar. Justificativa. Na oportunidade, estamos transmitindo ao chefe do Executivo Municipal a necessidade da devida manutenção e limpeza das estradas rurais de acesso ao bairro, com a colocação de cascalhos que se encontram em péssimas condições de uso, devido ao alto índice de chuva dos últimos dias. Ressaltamos que as referidas vias são utilizadas diariamente para o transporte de alunos. Com a adoção da medida contribuirá para a melhoria desse serviço, além de afastar a possibilidade de ocorrência de acidentes. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 12 de março de 2015, José Américo dos Santos, vereador. Eu solicito ao primeiro secretário que verifique se há inscritos para os usos da palavra na tribuna nesta fase. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdir Gorlon, com o assunto dia 15/3/2015. Senhor presidente, secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet e também através da rádio no dia de amanhã. Eu quero aqui me inscrever para um único assunto, mas primeiro, senhor presidente, nobres vereadores, é para nós um motivo de alegria, porque hoje um dos nossos pares, um dos nossos companheiros, ele fica um pouco mais velhinho. É uma pessoa que nós gostamos muito e que é o mais antigo, acho que, dessa casa, em termos de legislatura. Todos sabem que estou falando do nosso amigo, ele que é um companheiro, é o vereador, representando o bairro do Patrimônio de São Sebastião, o vereador José Américo. Parabéns, que Deus dê muita saúde, muitas felicidades.
E agora, a matéria propriamente dita, ela diz o seguinte: na segunda-feira passada, portanto, na última sessão da Câmara, aqui estive comentando de forma, ainda que bastante rápida, sobre a manifestação do dia 15 de março, do dia de ontem. Me recordo que eu disse que o movimento era legítimo, mas que precisava ser feito com tranquilidade. E que iria servir de alerta aos governantes, principalmente com relação à corrupção, ao aumento de impostos e à inflação. E ontem, o que se viu foi uma manifestação contra o governo, contra a corrupção. Praticamente em todo o país e até no exterior. Uma das maiores já realizadas. Aqui em nosso município também tivemos. Em São Paulo, na Avenida Paulista, a mais importante da capital, houve um grande protesto. Eram pessoas, eram casais, idosos, jovens, crianças. Era a família, portando faixas, bandeiras, nas cores verde, amarela e branca, gente com a cara pintada, cada um mostrou a sua indignação. Houve também reivindicações dos caminhoneiros, reivindicações pedindo a reforma da educação, reforma política e outros. Mesmo com a chuva, a cada momento aumentava mais e mais o número de participantes. Segundo a Polícia Militar, a presença ultrapassou 1 milhão de pessoas. Uma manifestação tranquila, o que é importante, e praticamente sem incidentes. Até o comércio na região funcionou segundo os meios de comunicação. Uma manifestação vista por todos os brasileiros e pelo mundo todo, que não pode ser menosprezada. Não dá para não reconhecer essa multidão nas ruas. Os participantes clamando por mudanças. O governo tem que dar uma resposta, vai precisar de ações e logo elas terão que acontecer. Dia 15 de março de 2015, uma data histórica. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente e nobres vereadores. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto, com os assuntos monitoramento, conselhos, recap, quadra e homenagem. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem. O primeiro assunto que eu vou abordar é a respeito de monitoramento por câmaras. Eu não quis contestar antes de levantar. Alguns 15 dias atrás, ou logo depois que as câmaras de monitoramento do nosso município estão funcionando, o prefeito festejou e disse que cidades do porte de Brotas, só Brotas tinha essas câmaras de monitoramento, bem como o sistema de monitoramento. Cidade do porte de Brotas. Eu não quis falar nada antes de levantar. E eu consegui levantar, né, fiz os contatos, e mais uma vez o prefeito não fala, o prefeito falta com a verdade. Está muito bom que fez aquilo que ele prometeu há muito tempo atrás, está cumprindo o que ele prometeu. Começou na outra administração dele, a fiação para fazer tudo isso. E agora fez. Mas não venha também dizer inverdades. Por quê?
Porque, por exemplo, eu liguei na Barra Bonita, é cidade de Porto de Brotas. Tem um sistema. Eu liguei em São Pedro não tem. Mas eu liguei a área de São Pedro tem, que é a cidade menor que Brotas. E olha só, tendo em vista que São Pedro é um dos poucos municípios que a cidade está totalmente digitalizada, chama projeto Cidade Digital. A Vivo instalou todas as câmaras de água em São Pedro de graça, sem gastar um tostão. Então, não procede a história do prefeito que cidades próximas à nossa aqui do Porto de Brotas, era só Brotas que tinha. É só pegar a gravação tanto na Rádio Brotense como no FM, ele falou isso. Então não condiz com a realidade. Temos que parabenizar, né? Porque foi feita uma promessa antiga. Se for ver, tinha até que enfim, né? Até que enfim se instalou essas câmaras. Outro assunto é a respeito dos conselhos de bairro. No jornal Tribuna Comunitária, dessa última semana, está escrito assim: Prefeito do Barreto atende moradores do bairro Campos Elíseos. Aí você olha na foto, tem 27 pessoas, sendo 12 funcionários da prefeitura. Eu pergunto, 15 pessoas representam o bairro Campos Elíseos? Não. Mesmo porque essas pessoas que lá foram devidamente indicadas pelo prefeito para ser convidados a participar. Não houve a convocação dos moradores. Houve convite de pessoas dirigidas. Esses conselhos de bairro é uma farsa. É uma política retrógrada, ultrapassada, feita na época do coronelismo. O que tem que se fazer, que o prefeito não quer, são as associações de bairros, que têm poder legal, são devidamente constituídas e têm eleição. Qualquer pessoa pode participar. E não os conselhos de bairro, que são pessoas indicadas pelo prefeito para participar do conselho. Como se isso fosse a solução. Além do que ele atende os moradores, atende o vereador Mirim, o vereador Modesto, que faz 20 anos que pede essas melhorias e não sai. A pracinha lá, nós já fizemos 2 vezes emenda na lei orgânica, no orçamento do município para fazer a praça no bairro, até hoje nada. Então, se formar a associação de bairro devidamente constituída e não ser como era antigamente, que o prefeito tinha ingerência, repassava dinheiro para a associação de bairro e mandava a associação contratar funcionário indicado por ele, aí a associação funciona bem. Mas não como estava, tanto é que teve que acabar com todas as associações que o tribunal apontou. Na época, na associação do Campos Elíseos, teve gasto com pintura do prédio, mas não tem sede, a associação não tinha sede. A associação do bairro pagou seguranças, com dinheiro dado pela prefeitura, os seguranças de carnaval aqui no centro. Por isso que o tribunal apontou irregularidades. E não pôde mais. Mas se formar a associação de acordo com o que prevê a lei, funciona e funciona muito bem. Não é que nem os conselhos de bairro que são pau mandado do senhor prefeito. Convoca todo mundo e elege. E não da forma que está sendo feito. Outro assunto também, eu gostaria até de cobrar o prefeito
que ele prometeu na campanha que ia recapear a rua Ângelo Martinelli. Os moradores e os proprietários dos comércios ali já também me cobraram o ano passado. O ano passado o prefeito ainda ia falar comigo. Eu liguei para ele e falei, oi Modesto, pode avisar aí, e vai estar o ano que vem, tá com certeza de estar feito. Passou o ano, não foi feito, e nem agora. Então ele precisa cumprir. Uma outra coisa, até vou entrar, mas quem está mais por dentro desse assunto é o professor Sucena, mas eu gostaria que o senhor verificasse. Tem matéria de jornal aí dizendo que o prefeito vai fazer uma quadra na Escola Francisca de cobertura de sombrite, só se for por orquídea lá. Ué, sombrite se usa para pôr orquídea. Sendo que os senhores membros levantaram, até o próprio Jefferson, como pai de aluno da rádio, levantou uma quadra bem feita, com cobertura específica, por um valor correspondente, pouco mais alto. Que aí se viria de encontro, porque esse sombrito que eles falam, gente, esses que você vê, esses negócios, tem no posto Mazieiro lá em cima, tinha em frente o Broinha, aquela cobertura que tira um pouquinho do sol e se chover molha tudo. É para orquídea aquilo. Não é para cobrir quadra de escola. Então não sei se dá tempo ainda de se mudar. E não venha me dizer que não pode, porque o CONDEFAP não aprova. Não, o CONDEFAP aprova. Por quê? Porque a quadra, eu fui lá, você pediu para mim, eu fui no CONDEFAP, lá na Estação da Luz de São Paulo. O que o CONDEFAP fala? Essa quadra, se ela tivesse no meio do pátio ali do prédio antigo, aí não poderia mexer. Mas é no anexo. É do lado, essa quadra foi construída bem depois da escola. Então ali, eles permitiriam que fizesse a cobertura. Agora vai pôr uma cobertura de sombrita removível quando quiser. Ué, para que isso? Para que gastar um dinheiro nesse sentido? Então, como o senhor liderou, né? Gostaria de pedir uma atenção especial nesse sentido. E, por último, eu gostaria até de fazer uma homenagem, né, que a gente, gozado, no Brasil, quando morre um cantor da MPB, um Caetano Veloso, sabe, esse pessoal, tudo meio vagabundo, né? Só sabe cantar e usar droga. A presidente faz uma nota, né? Eu não sei quem faz nota. Nós tivemos, gente, José Rico, um dos maiores compositores e cantores. O Valdir sabe melhor que eu. Você não vê ninguém se manifestar. A Inesita Barroso, uma história da música de viola do nosso estado. Pra você ter ideia, para ir no programa dela, não podia usar playback, qualquer tipo de coisa. Tinha que tocar viola, violão e sanfona, mas nada. Não podia pandeiro, não podia guitarra, não podia bateria. Era verdadeira. E ali tinha que cantar, senão desafinava. É uma história da nossa sociedade. Mas como é música sertaneja, você não vê presidente Dilma. Nesse ponto eu tenho minhas restrições, mas o Geraldo Alckmin foi no velório da Inesita. Né? Foi. Mas a nível federal, ninguém nem aí. Pelo contrário, já está enchendo o saco da família do Zé Rico, porque o castelo que ele está construindo não tem licença. Está lá, todo mundo que passa na Anhanguera vê, por que só vai ver agora? Porque ele morreu? Está lá, você passa, você vê. Agora ele não tem licença. E ninguém presta homenagem, né? Então, humildemente eu quero fazer essa homenagem de minha parte à Inesita, porque eu gosto de música sertaneja, né? E ao Zé Rico, que deixou muita saudade e com certeza nós sentiremos muita falta desse tipo de cantor. E, infelizmente, não tem o reconhecimento devido, mesmo depois de morto. Quanto mais quando vivo. Concede a parte, colega? Pois não. Só no assunto que o senhor falou do Conselho de Bairros, né? Apesar de que eu não sei se o senhor ia, mas eu pergunto se ele convidou alguns dos vereadores que fazem parte daquele bairro lá para essa reunião. Né? E eu não. Não, né? Então, acho que o Mirim também, não sei. Eu já é novidade, não convido. Eu, vereador Mirim, fui convidado, mas não pude estar presente porque eu estava no curso.
Tá. Então, Modesto, a gente até dentro de sugestão, né, que seja convidados e que desse um pouquinho mais atenção para a gente, né, que o senhor falou aí dos pedidos que os vereadores fazem, apesar de não ser obrigação de responder a indicação, mas que pelo menos respondesse a indicação do vereador, porque é aquilo que a população tem pedido para a gente. Então vai montar o conselho, espero que tenha resultado. Né? Não, mas em primeiro lugar, o conselho de bairro legalmente não existe. Não existe. Certo? E, infelizmente, algumas pessoas estão sendo, coitados, tem boa intenção, mas está sendo usada. E nem adianta me convidar para o conselho de bairro, que eu não vou. Convida para formar a associação de bairro, que aí eu vou. Conselho não existe, gente, não existe. É um termo que não existe. Não tem amparo legal nenhum. Decisão do conselho de bairro. Acontece que o prefeito já falou para esse pessoal, vocês não precisam pedir para vereador, pede direto para mim que eu resolvo para vocês. A presidente do conselho de bairro liga para mim. Aí na eleição vai ser candidato a vereador pelo lado do prefeito. Contra nós que já estamos estabelecidos. Essa é a função do conselho de bairro. Quem não quiser enxergar, não enxerga. Isso aí, né? Nosso pensamento, né, Modesto? Então o vereador não precisa fazer os pedidos, então, né? Para uso da palavra na tribuna, o vereador Sucena, com os assuntos manifestações e quadra da Francisca. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles senhores e senhoras que nos honram na presença na noite de hoje e também aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi para 2 assuntos e o primeiro deles, já de uma forma bastante brilhante, o nobre vereador Valdir falou a respeito das manifestações que ocorreram ontem no Brasil, mas eu também me vejo na obrigação de falar alguma coisa a respeito desse movimento que deve servir de exemplo para todos os brasileiros. Ontem, dia 15 de março, podemos considerar um dia histórico no Brasil. Primeiramente, porque há exatamente 30 anos, no dia 15 de março de 1985, um civil assumia a presidência da República após 21 anos de ditadura liderada por militares. Desde então, o Brasil promulgou uma nova Constituição, realizou eleições presidenciais diretas com alternância de agremiações políticas no poder, afastou um presidente acusado de corrupção e garantiu a independência de suas principais instituições. No balanço do período, o Brasil teve inegáveis avanços sociais, com taxas recordes de aprovação à democracia. No entanto, o país segue entre os líderes dos rankings mundiais de desigualdade, corrupção, inflação e endividamento. Ontem, tivemos a maior manifestação política desde o movimento das diretas já em 1984. Multidões saíram às ruas em protestos que ocorreram em atmosfera pacífica. Foi um ato democrático, legítimo. Não se pode conceber a democracia sem o espírito de respeito a todos, reconhecendo-lhes o direito de se manifestar civilmente, sem o que ela passa a ser, de fato, oligarquia ou, ainda pior, tirania do pensamento único, opressão institucional, que se manifesta pela fala, pela agressividade ou pela força policial. Muitas das pessoas que foram às ruas acreditam que a única saída para a crise é a renúncia ou mesmo a destituição da presidente por um processo de impeachment. Embora o impedimento seja um recurso constitucional e legal, portanto, parte da ordem democrática, lançar mão dele exige muito mais do que insatisfação, antipatia, irritação ou raiva da presidente. Os brasileiros têm motivos de sobra para protestar, mas é irreal concluir que o próximo passo seja o impeachment. Impeachment é política, não é matemática.
muito menos emoção. Se o pedido de impeachment não for embasado com consistência, fundamento e seriedade em provas concretas e não apenas em indícios, o PT e seus serviçais terão munição para começar uma guerra política com Dilma como mártir e a oposição como golpista. Devemos nos ater que um processo baseado na omissão, imperícia, imprudência ou negligência da Presidente vai gerar discussões por anos a fio, e o que sairá daí é imprevisível. Existem instâncias e cenários que podem restituir a governabilidade à Presidente e recolocar seu governo no rumo certo, e eles precisam ter suas possibilidades esgotadas antes que se cogite uma alternativa mais radical. A democracia não elimina o conflito entre diferentes facções políticas, ela apenas procura discipliná-lo, de modo que a disputa pelo poder se resolva pelas vias institucionais. É claro que a normalidade política não é tudo, mas é uma condição, no mais das vezes, necessária para que um país consiga aliar desenvolvimento econômico com um regime de liberdades. Sabemos que a corrupção está entranhada na história brasileira e que é o pilar do nosso sistema partidário eleitoral. Não devemos tratar, portanto, de simplesmente derrubar um governo, qualquer governo, mas derrubar o pilar, e para isso é necessário, mais do que urgente, que o Brasil realize a sua reforma política, para que possamos amadurecer a nossa democracia. Outro assunto que me traz, também já foi tratado aqui, eu não pedi a parte, que é a respeito da cobertura da Escola Francisca. Já foi publicado, a semana passada, no Diário Oficial, o Diário Oficial do Estado de São Paulo, o resultado de uma consulta que foi feita. E o colégio deliberou aprovar por unanimidade o projeto de construção da cobertura removível da quadra Escola Municipal Dona Francisca Ribeiro dos Reis. Falando assim e lendo o ofício que foi recebido e o comunicado, parece que foi uma coisa simples. Mas não é. Não é e não foi. A cobertura da Escola Francisca tinha sido feito um pedido, e eu estou com o ofício em mãos, em abril de 2008. Era secretária de Educação a senhora Gilda Salviato. Abril de 2008. Eu poderia até ler para vocês o ofício que foi endereçado na época ao CONDEPAR para que ele autorizasse a cobertura da quadra. Para vocês verem como é a morosidade e a burocracia de governo, a chamada coisa pública, a resposta veio no dia 12 de maio de 2009, quando o CONDEPAR coloca como indeferido o pedido de cobertura da quadra. Eu já tinha esse ofício em mãos, porque a partir do momento em que eu fui procurado ano passado por diversos pais da Escola Francisca para que intercedesse na possibilidade de socorrer um problema que já havia acontecendo há algum tempo aqui na Escola Francisca. E os pais preocupados, porque seus filhos estavam tendo aula de educação física, num sol que se talvez há 10, 15 anos atrás, talvez fosse normal, porque eu fui professor, inclusive, aqui na própria Francisca, dei aula, inclusive, na quadra da Francisca, não tivesse tanto problema. Mas todos sabem, com o chamado efeito estufa, problema de calor, problema do sol, a consequência gravíssima que poderia ocorrer para essas crianças, e os pais estavam preocupados. Então nós saímos atrás procurando resolver esse problema junto com um grupo de pais. Tomamos informações, os pais estiveram conosco, aí sempre colocavam um problema que o CONDEPAR não autorizaria. Na época eu disse e repito aqui, o CONDEPAR não pode estar acima do interesse da criança de Brotas. Se o local não era apropriado para ter a quadra,
que se transferisse ou se fizesse uma escola nova há muito tempo atrás. Então esperou-se tanto tempo, e agora o ano passado, quando foi atrás também, colocava-se o mesmo problema que o CONDEPAR não autorizaria. E eu disse e repeti diversas vezes que teria que fazer a cobertura da quadra e que os responsáveis pelo CONDEPAR que viessem aqui e retirassem a cobertura. Lógico que esse processo foi demorado. Tivemos reunião com a secretária de Educação, tivemos reunião com o prefeito, colocou-se até coisa política na conversa, né, com o prefeito, que eu não vou colocar aqui, que é uma questão de briguinha política. Enquanto isso, o tempo passando, e esse ano apenas que foi mandado a solicitação da secretaria, pedindo novamente que se fizesse a cobertura, agora com uma chamada cobertura provisória. Então, com essa resposta, fica uma colocação muito importante aqui, que eu gostaria de reforçar para vocês. Quando a coisa é pública, tem que se fazer a manifestação, tem que se correr atrás, porque se deixar para a questão política, a política não está preocupada realmente com a educação. A política, ainda certas pessoas colocam a política acima de tudo. A política foi feita para servir à educação. A política foi feita para servir à saúde. Não o contrário. Não usar da educação para fazer política, usar da saúde para fazer política e assim por diante. Então nós temos agora uma colocação, vai ser feita a licitação. Eu já conversei, aproveitando agora o vereador Modesto falando aqui, que a minha preocupação também, inclusive um pai está presente aqui, a respeito dessa cobertura. Por que fazer uma cobertura dessa provisória, com um material que não é apropriado, como o nosso vereador Modesto já falou, sendo que nós fizemos na época, a pedido dos pais, um orçamento com pessoa de Brotas, o valor fica um pouquinho acima daquilo que foi aprovado aqui pela Câmara, que nós tínhamos que aprovar com uma certa urgência, que nós nos preocupávamos, vereadores, que fizesse o mais rápido possível essa cobertura, e não foi feita, e aí não é questão de crítica, gente. Eu não estou aqui para criticar governo nenhum, mas estou aqui para afirmar que houve uma demora muito grande. Já houve a demora anterior, que não foi feito nada, e agora também. Então agora veio a respostazinha que pode se cobrir. Então o que nós estamos fazendo, eu já conversei com algumas mães hoje, é que nós temos que procurar fazer com que essa cobertura realmente seja feita da melhor maneira possível. Que se no caso tem que aprovar aqui a verba de mais 5 ou 10 mil reais, nós vamos aprovar. E não fazer. Conversei com o Sininho, que é o responsável, ele concorda comigo também. Então vai ser aberta a licitação. E como o nobre vereador Modesto falou, se vai ter tempo. Tem que ter tempo sim, porque quem vai ser prejudicado são os alunos, as crianças da Escola Francisca. E para encerrar, nobres vereadores, eu gostaria de fazer aqui um elogio muito grande, porque o mérito maior de sair dessas coberturas de quadro, que há quantos anos vem sendo tentado e não consegue, são esses pais e essas mães que correram atrás aqui. Eu não vou nominar, mas elas sabem quem são. Elas que não se cansaram em momento nenhum. Me cobravam, vinham atrás, cobravam da diretora, fizeram inclusive, entre aspas, a ameaça, que se não cobrisse essa quadra, que seria procurado o seu promotor público. Então eu quero parabenizar essas pessoas, que essa é a forma. E eu disse também que ontem, no caso do Brasil, foi um exemplo. Na questão política, se não houver o envolvimento das pessoas, nós não conseguimos encontrar aquele resultado que nós esperamos. Muito obrigado, senhor presidente. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Macalé. Os assuntos educação e plano decenal. Boa noite a todos, senhoras aqui presentes, pessoal que nos assiste pela internet. Eu gostaria de dizer que estive nas escolas municipais na última semana do mês de fevereiro e pude constatar, né, que várias obras estão saindo para o bom andamento, né, do bom trabalho desses professores, de toda a equipe da rede. E depois, logo em seguida, fiz uma reunião com a secretária Adriana, né, Adriana Pires, né, e pude constatar realmente que as escolas estão passando por diversas manutenções. Fui levar ela e ela passou para mim prontamente que realmente seria necessário. A gente sabe da demora, né, da burocracia que mas graças a Deus está saindo. Então, algumas ações que estão acontecendo, por exemplo, a pintura do pátio da escola Dona Francisca Ribeiro dos Reis.
a reforma dos banheiros desta mesma escola, pintura da escola Alvo Calado e o concreto de uma área externa, assim como a cobertura da quadra da escola Alvo Calado, que a gente, de vez em quando passa lá, né, professor? A gente sabe que está meio devagar a obra, mas se Deus quiser vai sair sim, com certeza. Também a manutenção e as roçadas, que nesse período de chuva, né, corta hoje, amanhã já está o mato tudo alto, né, em todos os centros de educação infantil. Já estão agendados, inclusive a detetização. Isso eu já pude constatar que já está passando nas escolas também. Uma coisa importante que estão também resolvendo é que a manutenção das louças digitais, né, esse instrumento tão importante que para os professores poder dar sua aula do dia a dia. Outra coisa importante que também fui levar isso para a Adriana, que seria de suma importância, a contratação de inspetor de alunos e auxiliar de creche, também está sendo providenciada. Também constatei que a nova sede, que está muito bacana lá, foi reformada e está adequada para o atendimento da população, com sede própria. E o mais importante, não paga aluguel, né? Então é uma economia aí para o nosso município. O material didático, a apostilagem está sendo distribuído em todas as escolas, e os uniformes escolares já estão sendo confeccionados também. A Secretaria Municipal de Educação também, através da sua secretária, está empenhada na elaboração do plano decenal. Essa eu tive o prazer na primeira reunião do Plano Municipal de Educação, foi dia 13/3, na sexta-feira, lá na terceira idade, onde tem 20 metros. Uma sede? Continuando, senhor presidente. Quando é que começou as aulas? O que você passa? Daqui a pouco está de novo. Na palavra, não, falar de outra coisa. A escola que ele está falando não é em Bronx. Não é em Bronx? Essas escolas que o Macalé está falando não é em Bronx. O material escolar não entregou ainda, a aula começou de assim. O uniforme está contratando emprego para o uniforme agora.
Só quando que tem, né? Não vou lhe falar isso aí. Para que eu não quero ver aqui. Exato, cara, os perdão. Suspender uns 5 minutos até terminar para a gente poder ir no banheiro e ficar mais tranquilo.